Vocês estão felizes? Amém? Amém. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, o Evangelho segundo Marcos, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do verso 14. Evangelho de Marcos, capítulo 2, nós vamos ler dos versos 14 ao verso 17. Todos encontraram? Amém? Amém. Está escrito assim: passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe: siga-me. Levi, em outras traduções, Mateus, levantou-se e o seguiu. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, e viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que ele come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Amém? Amém. Interessante, queridos, que a gente prega e o frio na barriga nunca some. Mas amém. Queridos, existem duas doutrinas muito distintas na teologia, que elas, apesar de serem distintas, elas precisam sempre andar juntas. Elas precisam estar sempre unidas, senão o evangelho fica defasado. Essas duas doutrinas são a doutrina da santificação e a doutrina da justificação. Essas duas doutrinas, elas mostram os dois lados de Deus. É interessante que eu estava conversando com a irmã da igreja hoje, e eu perguntei para ela assim, falei assim: você acha que veio alguma coisa boa do pecado do homem? Você acha que o pecado via ao mundo, ele trouxe algum benefício? Querido, sabe por que nós conhecemos os atributos de santidade, de justiça, de amor, de misericórdia, de graça de Deus? É tudo por causa do pecado. Se não existisse o pecado, nós não conheceríamos esses atributos do Senhor. Porque o pecado permitiu que nós conhecêssemos isso. Então Deus, ele é aquele que ele faz todas as coisas convergirem para o louvor da glória dele. E queridos, essas duas doutrinas, elas falam sobre essas características de Jesus. A doutrina da santificação fala sobre como Deus ele não pode suportar o mal, sobre como Deus não pode suportar o pecado. Você vê isso em diversos pontos da Bíblia. Abacuque fala assim: olha, Deus, os seus olhos são tão puros que eles não podem contemplar o mal. Essa é a doutrina que fala que Deus, ele pegou todos os nossos pecados, ele colocou em Jesus, e ele castigou Jesus por causa dos nossos pecados. Isaías vai falar que Deus se agradou de moer Jesus numa cruz, porque Jesus estava carregando o meu e o seu pecado. Isso fala do quê? Fala da santidade de Deus. Deus, ele é um Deus santo, que não suporta o pecado. Quem gosta muito dessa doutrina, gosta daquela palavra que é chicote. É isso mesmo, pastor, tem que estralar, porque os crentes têm que aprender a ser santo, a andar em santidade. Do outro lado, tem que caminhar junto com essa doutrina, a doutrina da justificação. A doutrina da justificação que fala sobre um pai
que está esperando o filho na porta, e quando o filho chega, ele abraça, ele recebe o filho do jeito que ele está, e ele troca as roupas, ele ama, ele coloca um anel no dedo. A doutrina da justificação fala sobre um Deus que amou tanto as nossas vidas, que ele mandou o único filho dele morrer por nós. Quer dizer, essas doutrinas, elas precisam de andar juntas. Antes de entrar no texto que a gente acabou de ler, eu gostaria de fazer um paralelo, um pequeno paralelo sobre essas duas doutrinas. E eu tomo a liberdade de usar uma das pregações mais famosas dessa nossa época mais contemporânea. Uma pregação que chama Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Essa pregação é um sermão de um grande avivalista do século XVII, chamado Jonathan Edwards. Ela foi pregada no dia 8 de julho de 1741 em Enfield, Connecticut, nos Estados Unidos. E o texto base utilizado por Jonathan foi: a seu tempo, quando resvalar o seu pé. Está escrito lá em Deuteronômio, capítulo 32, verso 35. E a ideia principal do sermão de Jonathan é mostrar que não há nada a não ser a boa vontade de Deus que impeça os ímpios e os pecadores de caírem no inferno a qualquer momento. A ideia do sermão de Jonathan é mostrar o seguinte: olha, não tem nada a não ser a mão de Deus segurando um ímpio, segurando um pecador de cair no inferno. Quer dizer, esse sermão ficou tão famoso, as testemunhas que ouviram o sermão, elas diziam que elas se seguravam na cadeira, porque elas conseguiam ver o próprio inferno debaixo delas, e elas começaram a ficar com medo de cair no inferno que elas viam debaixo delas. Então Jonathan, ele vai falar assim: olha, só a graça de Deus, é só a mão dele que está segurando o pecador de cair direto no inferno, mas uma hora essa mão vai ter que sair. E no sermão, Jonathan, ele estava sempre relembrando isso, de que uma hora ia acontecer, uma hora o pecador, ele ia cair no inferno. Então é pela boa vontade de Deus que ele preserva o ímpio da destruição. Queridos, e o sermão de Jonathan, ele é sobre a ira de Deus. Ele é sobre o ódio santo de Deus contra o pecado. E talvez quando a gente fala isso dentro da igreja hoje, principalmente nos dias que a gente está, numa geração muito humanista, e as pessoas pensam assim: não, Deus não odeia. Como que Deus pode odiar? Deus não se ira. Que tipo de Deus é esse que fica irado? Eu lembro que uma vez eu fui pregar para um amigo, e ele é espírita, e eu comecei a falar com ele sobre a ira de Deus. Ele falou assim: cara, isso não é Deus. Deus não fica irado. Ódio, Deus odeia. Queridos, isso é fácil de a gente entender. Eu amo bebês. Eu sou apaixonado com criança. Eu queria ter várias. Só que eu não combinei direito antes de casar. Então só tem uma por enquanto. Queridos, se eu amo crianças, se eu sou apaixonado com crianças, isso me faz odiar o aborto com todas as forças que existem em mim. Eu amo judeus. Isso me faz odiar o nazismo. Isso me faz odiar o holocausto. Eu amo negros. Então isso me faz odiar o racismo com todas as forças que existem em mim. Queridos, se nós amamos algo, inevitavelmente nós vamos odiar aquilo que é o contrário disso. Se Deus é totalmente santo, justo, bom, Ele tem que odiar aquilo que é totalmente oposto a isso. Não, Guilherme, mas isso está escrito na Bíblia? Tá. Se você abrir Salmos, capítulo 5, verso 5, lá fala que Deus odeia a todos que praticam iniquidade. Aí sabe aquela frase linda que a gente vê nas camisas? Deus ama o pecador, mas odeia o pecado.
Salmos 5:5 vai falar exatamente o contrário. É interessante, queridos, que a palavra, a gente exacerba essa questão do amor de Deus, mas Bíblia após Bíblia, está falando que a ira de Deus cairá sobre todos aqueles que cometem iniquidade. Romanos 1. Esse é Deus. E Deus é amor, Guilherme? Com certeza. Deus é amor. E queridos, o que Jonathan Edwards quis passar naquele dia é exatamente isso. É como se Deus estivesse de um lado, com uma das mãos dele, retendo toda a ira, todo o ódio, toda a raiva contra o pecado e contra o pecador. E com a outra mão, ele estivesse chamando o pecador para perto de si. Mas um dia isso vai cair, e nós vamos ter que nos encontrar com a ira, com o ódio santo de Deus que ele tem com relação ao pecado. Agora imagina você se encontrando com um Deus que é totalmente santo, justo e bom. O que vai ser de você e do seu pecado? Queridos, essa é a doutrina da santificação, de um Deus que é santo. E ele é tão santo que ele moe o próprio filho no madeiro, tamanha é a aversão dele ao pecado. Mas essa doutrina, como eu disse, ela não anda sozinha. Deus é santo, justo, ele é fogo consumidor. Por que Deus então não pega essa terra toda e pega todo mundo que está nela e lança ao inferno de uma vez? Ele continuaria sendo santo, justo, bom, misericordioso, amoroso e tudo. Por que Deus não faz isso? Porque ele também é um Deus de misericórdia. E a palavra fala que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Queridos, e é sobre isso que eu gostaria de falar um pouco hoje. Jonathan Edwards falou sobre os pecadores nas mãos de um Deus irado. E eu peço a graça de Deus para falar um pouco com vocês sobre pecadores à mesa de um Deus misericordioso. Feche seus olhos. Senhor Deus, nós queremos te bendizer, te louvar e te agradecer, Senhor, pela tua misericórdia, Pai. Nós não somos dignos do teu amor, Pai. Não somos dignos de que o Senhor faça nada, Pai, por nós. Quem somos nós para sermos tão amados, Pai, por Ti? Deus, nós te agradecemos, Pai, e é a única coisa que podemos fazer, Pai. Não temos nada para oferecer. As nossas mãos estão completamente vazias diante do Senhor. Mas que o Senhor nos ajude a ter um coração contrito e quebrantado, um coração que reconhece, Pai, o quão fraco, o quão falho, o quão débeis nós somos. Que nós possamos desfrutar da Tua graça, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vocês ainda estão felizes? Amém? Então, queridos, a passagem que a gente acabou de ler, ela disse assim, que durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e os seus discípulos. Lá em Mateus vai falar que eles estavam ceando com Jesus e os seus discípulos. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com esses pecadores e com esses publicanos, eles perguntaram aos discípulos de Jesus, por que é que ele come com publicanos e pecadores? Queridos, a gente precisa entender, publicano naquela época era alguém que se aliou ao inimigo.
Israel estava sob o jugo de Roma. E Roma cobrava altos impostos de Israel, do povo de Israel. Publicanos eram aqueles que eram do próprio povo de Israel e eram usados por Roma para cobrar esses altos impostos. E eles ganhavam uma grana boa com isso. Então, publicano aqui era um inimigo. Era alguém que virou a casaca. Era um israelita que não estava junto com o povo, mas estava junto com o carrasco. E o questionamento aqui, queridos, dos fariseus, é um questionamento até correto. Vocês já pararam para pensar por que os fariseus fizeram esse tipo de pergunta? Os fariseus, eles eram aqueles que eram doutores da lei. Eles estudavam a lei. E naquela época, muitos se levantavam dizendo-se o Messias, dizendo-se aquele que veio para salvar o povo de Israel. E eram os fariseus que arguiam essas pessoas para ver se de fato eles eram o Messias. Então, essa pergunta que eles fizeram acerca de Jesus é uma pergunta correta. Eles viram para os discípulos e falaram assim: olha, por que é que ele, que se diz o Messias, que se diz o Deus, por que é que ele come, que ele ceia, que ele tem mesa com publicanos e pecadores? Eles eram aqueles que estavam averiguando se Jesus era de fato o Messias. Então, queridos, essa pergunta para aquela época fazia todo sentido, mas para nós hoje, que reconhecemos Jesus Cristo como o Messias, para nós hoje que entendemos que quando lemos a Bíblia, nós estamos diante do Deus encarnado, essa pergunta ela não tem muito sentido. A pergunta que nós devemos fazer é outra. A pergunta que faz sentido não é por que Jesus está à mesa com ele, mas é por que eles estão à mesa com Jesus. A pergunta que nós devemos fazer hoje é: o que Jesus tinha que os pecadores, os publicanos, as meretrizes, elas ficavam tão à vontade para se sentar com Jesus? O que Jesus tinha, o que a mesa de Cristo tinha, que muitas vezes a nossa não tem, que os pecadores ficavam tão à vontade para ficar perto dele? Porque hoje parece que não ficam. Hoje parece que os pecadores não ficam à vontade dentro de uma igreja. Eles se sentem mal. Parece que todo mundo está olhando para ele como se ele fosse um leproso. O que Jesus tinha, queridos, que deixava os pecadores tão tranquilos para se assentar com ele, para ceiar com ele, para ter mesa com ele? O que Jesus tinha que nós não temos? Queridos, a gente precisa fazer essa reflexão com muita urgência. Eu compartilhei aqui um tempo atrás sobre uma moça que estava abrindo o coração, e ela tem um pecado que aos olhos da sociedade é um pecado gigante, como se para Deus houvesse diferença de pecado. E ela falou que não se sentia bem vindo na igreja, porque parece que ela estava deixando a igreja imunda. Eu fiquei pensando, falei assim: Deus, onde a igreja errou que um pecador se sente ruim quando ele vai para a igreja? Onde que a igreja falhou que alguém acha que está deixando a igreja imunda quando ela vai para lá? Como se aqui dentro só tivesse santo. Queridos, se fosse ficar aqui só quem é santo, só ia ficar o teclado. Mais nada. Ia levar a bateria embora, não ficava. Principalmente a bateria não fica. Queridos, nós somos santos? Somos. Mas nós não somos santos no sentido de que Jesus, no mesmo sentido de que Jesus é santo. Jesus, ele é santo no sentido de puro, de imaculado, de irrepreensível, de alguém que não conheceu o pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Alguém que nunca foi maculado pelo pecado. Nós não.
Nós somos santos no sentido de sermos separados. Nós somos separados. Nós somos santos porque o sangue de Jesus Cristo nos lavou, nos purificou, nos limpou. Agora, quando Deus olha para nós, Ele vê o sangue do Cordeiro passado nas nossas vidas. Então, nós somos santos. Queridos, o que a mesa de Jesus tinha que a nossa mesa não tem? Primeira coisa, a mesa de Jesus é uma mesa de misericórdia. Num outro evangelho, sinótico é esse, Jesus diz: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto: desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Querido, você sabe por que Deus te perdoou? Você sabe por que Deus te ama? Você sabe por que Jesus morreu por você e pelos seus pecados? Deixa eu te contar um negócio, talvez vai te chocar. Não é porque você é bom. Jesus não olhou para você e viu em você algum tipo de potencial e olhou para você e falou assim: esse é o meu centro, é o centro de Jesus. Esse aí, se eu investir nele, ele é um cara que vai ficar bom. Que Jesus não olhou. Deus não olhou para você e viu algo de bom para te salvar. Até porque se isso tivesse acontecido, seria um mérito seu ser salvo. Deus não viu nada em nós para nos salvar. A palavra fala que todos pecaram, todos se tornaram inúteis para o propósito de Deus. Talvez a inutilidade é a maior prova de amor, querido. Você quer saber se você ama algo de fato? Deixa esse algo se tornar inútil para você. Querido, você sabe por que Jesus morreu por você? Porque Ele é misericordioso. Não teve nada a ver com você. Nada. Jesus morreu por você por causa dele, por causa da misericórdia dele. Não é nada que é referente a nós, mas referente a ele. O foco não está em nós, está nele. Romanos 9 fala assim: portanto, quando Paulo está falando sobre a eleição, por que Deus escolheu aqueles que ele escolheu? Ele fala assim: olha, portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Queridos, o amor de Deus por você, ele não depende de sacrifícios. Em outras palavras, nada que você fizer vai fazer com que Deus te ame mais do que Ele já te ama. Consequentemente, nada do que você fizer vai fazer com que Deus te ame menos do que Ele te ama. Deus te ama com amor perfeito, ponto. E aquilo que é perfeito não precisa ser melhorado, é perfeito. Queridos, o amor de Deus, ele não depende das suas atitudes, ele não depende de nada inerente a você. Deus te ama porque Ele é misericordioso. E o amor de Deus, ele não é comprado, ele não é merecido, ele é ganhado, ele é recebido de forma gratuita. Ninguém vai poder chegar no céu, bater no peito e falar assim: ah, eu estou aqui porque lá na terra eu fui bom, eu fui um pastor, eu ajudei a sociedade, eu fui um homem nobre. Não. A gente vai se juntar com Paulo, com Pedro, com Abraão, com Isaac, Jacó, e vamos falar assim: nós somos salvos por causa da graça de Deus. Só a graça. Só a graça. Agora, queridos, se isso é verdade, se isso reflete a realidade, por que a gente não trata as pessoas assim? Por que a gente não trata as pessoas, os pecadores, com misericórdia? Se é de graça, se ninguém faz nada para merecer o amor de Deus, por que a gente age como se fizesse?
Por que tratamos as pessoas baseado no que fazem e não em quem são? Por que a gente age muitas vezes como se a misericórdia de Deus fosse merecida e não ganhada? Olha o que Paulo fala. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Queridos, você já parou para pensar, para analisar, para se perguntar o que Paulo fazia para ele se sentir o pior dos pecadores? Porque olha o que Paulo fala. Paulo não fala assim, olha, Deus, Jesus Cristo veio salvar os pecadores dos quais eu era o principal. Paulo não está conjugando um verbo no passado. Ele está falando de uma situação presente. Ele fala para ele fala para Timóteo, esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. Queridos, Paulo não está falando no passado, ele fala no presente. Paulo entendia quem era, e por isso ele fazia todo o possível para alcançar o máximo de pessoas. Ele entendia a graça que tinha sido concedida a ele. É por isso que ele fala tanto sobre graça. É por isso que a primeira carta que Paulo escreve aos Gálatas, ele, assim, parece que quer fulminar os Gálatas, porque eles estavam esquecendo da graça. Vocês começaram pela graça, vocês começaram pelo Espírito, agora vocês querem terminar pelas obras, querem terminar pelos sacrifícios, como se isso fizesse com que Deus chamasse mais ou menos. Queridos, a mesa de Jesus, ela é uma mesa de misericórdia. Ela é uma mesa de misericórdia. Jesus Cristo, ele não te recebe na mesa dele porque você é bonzinho, porque você anda na linha. Não, queridos. Segundo, a mesa de Jesus não excluía ninguém. Querido, sabe o que você precisava e precisa para se assentar à mesa com Jesus? Sabe o que você precisa? Uma atitude. Você precisa reconhecer que você é um pecador. Você quer se assentar à mesa com Jesus? Você quer começar a ter um relacionamento de intimidade, de comunhão com Jesus? É fácil. É só você reconhecer que você é um pecador. Porque ele não veio para chamar justos, mas veio para chamar pecadores. Ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Queridos, isso é tão óbvio quanto possível. Ninguém trata um câncer se primeiro não reconhecer que tem um câncer. É interessante que esse é o primeiro estágio da doença. Negação. A pessoa nega que ela está doente. Muitas pessoas negam isso com Jesus. Ah, Jesus, eu não estou tão assim que eu preciso do Senhor. Estou bom. Ouvindo isso, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Você pode ler isso e achar que Jesus estava excluindo alguém, mas ele não está. Jesus, ele não veio chamar justos, mas pecadores. E quem são os pecadores? Isso aqui, queridos, era quase uma afronta para os judeus. É como se ele estivesse falando para os judeus assim: olha, para vocês sentarem comigo, primeiro vocês vão ter que descer do salto. Vocês acham que vocês estão muito bem. Vocês acham que vocês estão muito bom. Vocês acham que aquilo que vocês estão fazendo vai justificar vocês diante de Deus. Mas não vai. Não vai.
Quem são os pecadores? Todos nós, queridos. Paulo fala em Romanos 3, porque todos pecaram. Todos pecaram, todos erraram, todos estão destituídos da glória de Deus, todos se tornaram inúteis para o propósito do Senhor. Todos. Agora, queridos, se a mesa de Jesus ela é aberta a todos, se os publicanos e pecadores encontraram lugar na mesa de Jesus, se as meretrizes encontraram lugar na mesa de Jesus, se até Judas, endemoniado, sentou na mesa de Jesus e ceiou com ele. Por que a igreja muitas vezes coloca o empecilho à mesa para algumas pessoas? Por quê? Por quê, queridos? Por que tem igreja que você vai e você não pode tomar ceia? Só pode tomar ceia se você for da igreja e você tiver conversado com o pastor, e o pastor, você tiver passado na análise dele, ele tem que falar que você está apto também. Por quê? Queridos, quantas pessoas são impedidas de se assentar à mesa por causa de N coisas? Eu já vivi isso, queridos. Eu era de uma igreja que depois que eu saí de lá, eu não estava mais apto para andar com as pessoas de lá. O pastor me procurou e falou assim, ó, não vai andar com o pessoal lá não, que você é um mau elemento. Ô, gente, fico pensando se eu tivesse conhecido o Nando, tipo, na adolescência. Você é má influência. Oh, meu Deus. Perdoa, Senhor. Queridos, eu já vivi isso. Em cultos, ceias, momentos de unidade, de comunhão, nos sacramentos, queridos. Na ceia, no batismo. A mesa, em muitos lugares, ela perdeu completamente o significado. O significado que Cristo deu à mesa. A mesa, a ceia, ela é um sacramento baseado em uma palavra empenhada, não em um rito de aceitação. A mesa não era para fazer juízo de mérito, a ceia não era para fazer juízo de mérito de quem estava digno ou não de dar uma mordida em Jesus, mas para trazer consciência de justiça, consciência de corpo, de unidade. Querido, sabe por que muitos vão ao culto e não se convertem? Sabe por que muitos vão à igreja e não mudam? Porque não é o culto que abre os olhos, mas a mesa. É a mesa, é o relacionamento, é a comunhão, é a intimidade com Cristo. Queridos, olha os discípulos no caminho de Emaús. Tiveram um culto top das galáxias com Jesus. Só que eles estavam tão focados no próprio prazer, eles estavam tão decepcionados, como se Jesus tivesse que atender todas as nossas expectativas. Jesus tinha quebrado as expectativas dele de uma tal forma, que eles caminharam com Jesus um tempão, e nem reconheceram Jesus. E eles tiveram um culto top com Jesus. A palavra mexeu com eles, eles falam que o coração deles queimou, enquanto Jesus trazia a palavra. Mas sabe que hora que os olhos foram abertos? No partir do pão, na mesa. E Jesus nem ficou para comer o pão. Jesus só partiu. Queridos, por isso que a mesa de Jesus, ela não excluía, porque era na mesa que os olhos eram abertos. Na mesa. E nós muitas vezes usamos os sacramentos, o batismo, a ceia, como juízo de mérito, para a gente determinar quem pode e quem não pode fazer determinada coisa. Queridos, foi isso que a gente aprendeu a vida toda.
ia tomar ceia, o pastor falava com você: agora você tem que fazer sua autoanálise para ver se você é digno de tomar da ceia. Põe a mão na sua consciência e vê se essa semana, se esse mês você pecou ou não, para ver se você está bom o suficiente para morder Jesus. Queridos, quantas vezes a mesa foi usada como uma forma de dizer quem é e quem não é digno? Você que é pai está aqui. Se amanhã você tiver que buscar um dos seus filhos nas drogas, se amanhã você tiver que buscar um dos seus filhos na boca de fumo, se amanhã você tiver que buscar o seu filho na Cracolândia, ele deixou de ser seu filho por causa disso, sim ou não? Deixou? Ele deixará de ter um lugar na sua mesa, sim ou não? Se amanhã você tiver que buscar sua filha no prostíbulo, na prostituição, rodando bolsinha numa esquina, se tiver que abraçar ela no meio da rua, na frente de um monte de prostituta, e trazer para sua casa, ela deixou de ser sua filha, sim ou não? E ela perdeu um lugar na mesa, sim ou não? Ela vai continuar sendo sua filha, sim ou não? Por que, queridos, que muitas vezes a gente prega para as pessoas como se elas precisassem de mudar e não de ser transformadas? A gente não prega para uma prostituta, para ela deixar de ser prostituta, para então ela se tornar nossa irmã. A gente prega para uma irmã, para ela entender que ela é irmã, que ela é filha de Deus, para então ela deixar de estar prostituta. É um caminho inverso. Queridos, então por que nós fazemos isso? É exatamente isso que Paulo estava condenando, de todas as formas, em 1 Coríntios 11. Ô, gente, eu vou dar uma dica para vocês. A gente tem um canal do YouTube. Assiste a última ou a penúltima pregação lá que tem sobre ceia. O pastor Fernando que pregou. Assim, mas brilhou. E ele fala assim com muita propriedade e fala com muita exatidão sobre o que de fato é a ceia. O que de fato é a ceia? Queridos, a mesa ela era para trazer unidade. Paulo, ele exorta os coríntios exatamente por causa disso. Porque cada um estava pensando em si mesmo, cada um estava querendo resolver a sua expectativa, a sua fome. E estava excluindo o irmão. Não estava pensando no todo, mas pensando apenas em si mesmo. Mas a mesa de Jesus, ela não exclui. Ela não exclui. Queridos, e sabe o que é o mais terrível? Paulo fala com os coríntios assim: olha, a reunião de vocês, ela está fazendo mais mal do que bem. Queridos, Paulo não está falando isso para um bando de macumbeiro. Paulo não está falando isso aí para um monte de gente perdida no meio da rua. Ele está falando isso para a igreja. A mesa de vocês, a unidade de vocês, o momento de comunhão de vocês está fazendo mais mal do que bem. Porque vocês estão excluindo o pobre. Vocês estão excluindo aqueles que não têm condição de participar da mesa. Queridos, todos têm lugar à mesa. A mesa é um lugar de partilha. A mesa é um lugar de partilha. E é isso que Paulo falou. Que o Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, ele pegou o pão, tendo dado graça, partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado em favor de vós. Fazer isso em memória de mim. Queridos, o pão não é o corpo de Cristo. O pão partido é o corpo de Cristo. O pão partido. Porque na mesa de Jesus tem partilha e todos comem.
E nós, queridos, precisamos entender, assim, com urgência isso. Queridos, quem é o corpo de Cristo? Jesus falou assim, olha, partiu o pão, esse é o meu corpo que é dado em favor de vós. Quem é o corpo de Cristo? Quem que a Bíblia diz que é o corpo de Cristo? Não somos nós? Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos. Queridos, às vezes a gente acha que se Jesus descesse aqui hoje, e ele andasse por aqui, ele ia lá resolver lá, ia, sei lá, fechar a prefeitura, ia lá fechar um prostíbulo, ia lá, sei lá. Queridos, quando Jesus pisou nessa terra, você sabe qual foi a classe de pessoas que Jesus chamou de filho de Satanás? Você sabe quem que Jesus chamou de filho do capeta? Não foram as prostitutas, não foram os publicanos. Jesus atribuiu o título de filho de Satanás aos religiosos. Queridos, e quando ele pisou aqui nessa terra, ele não tentou ir lá no pretório romano fechar Roma, ele não tentou fechar os prostíbulos, nada. O lugar que Jesus identificou que estava atrapalhando toda a cidade foi o templo. O templo no culto. E foi lá que Jesus tentou mudar a mentalidade das pessoas. Sabe por quê? Porque a cidade está ruim porque ela tem uma igreja ruim. Porque no dia que ela tiver uma igreja boa, posicionada, a cidade vai ser transformada. A palavra fala que a natureza inteira, ela geme com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Os filhos de Deus que estão dispostos a dar vida, a ser o pão que Jesus repartiu. Vocês estão felizes ainda? Amém? A mesa, terceiro ponto, a mesa de Jesus tinha autoridade com graça. A mesa de Jesus, ela tinha autoridade com misericórdia. Talvez, queridos, você ouviu uma pregação até aqui e está falando assim, nossa, Guilherme, você está falando então de uma hipergraça. Você pode vir para a igreja e fazer qualquer coisa. Não. E Jesus veio ser autoridade naquilo que ele falava exatamente sobre isso. Ele é alguém que foi irrepreensível. Jesus pregava como quem tinha autoridade. As pessoas, ao olhar para Jesus, vê ele pregando e falam assim, olha, não roubem, não adulterem, andem 1 milha a mais. As pessoas, quando olhavam para Jesus, falavam assim, ele prega como alguém que tem autoridade. Não é como os escribas, não é como os fariseus, que falam muito, mas não fazem nada. Jesus faz. Ele cumpriu toda a lei. Jesus vivia como quem tem autoridade, mas Jesus não usava da sua autoridade para excluir as pessoas ou julgá-las indignas de estarem à mesa. Jesus não usava da sua santidade para evitar o contato com os outros. Muitas vezes, queridos, nós somos assim. Jesus não usava a sua santidade e a sua pureza para ser intocável, para ser inacessível. Talvez, queridos, hoje você não vá mais às reuniões de família, porque lá todo mundo bebe, lá todo mundo está vivendo a vida toda avacalhada. Se eu for lá, Queridos, nós somos a luz do mundo. Não é a Bíblia que é a luz do mundo, a Bíblia é a luz da igreja. Nós somos a luz do mundo. Quem que vai iluminar as trevas? Somos nós. Jesus, ele não usava da santidade dele, da pureza dele para se tornar inacessível, para se tornar intocável.
Certa vez, um homem chegou para Jesus, e esse homem virou para Jesus e falou assim: mestre, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Esse homem, queridos, ele tinha lepra. Lepra naquela época era uma doença tão terrível, mas tão terrível, que ela era tratada como sinônimo de impureza. Quem tinha lepra na época de Jesus não podia ficar no meio do povo, tinha que ficar no leprosário. E quando ele andava no meio das pessoas, ele tinha que marchar e gritar: impuro, impuro, impuro. Um homem desse chegou para Jesus e falou assim: mestre, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Jesus virou para ele e falou assim: eu quero, seja purificado. Sabe o que ele fez? Ele tocou no homem. Queridos, não pode tocar em leproso, é regra básica de um judeu: não encosta no leproso, porque se você encostar no leproso, o leproso vai te deixar imundo. Agora, se Jesus abraça um leproso, é o leproso que deixa Jesus imundo, ou Jesus que santifica o leproso? É o leproso que passa lepra para Jesus, ou Jesus que passa virtude e pureza para o leproso? Querido, Jesus ele não usava da posição dele para ser intocável, para ser inacessível. Quantas pessoas precisam de um abraço nosso? Quantas pessoas precisam de uma palavra? E às vezes você não, eu não posso fazer isso não, eu vou me sujar, queridos, eu já vi muito crente falar isso. Eu não vou falar não, lá tá rolando música assim assado, churrasquinho dos amigos, vou não, lá tem uma cervejinha, se alguém me ver lá, eu tô na água. Queridos, Deus não te chamou para te abençoar, Ele te chamou para você ser uma bênção. Aonde você estiver, ser tu uma bênção. É você que vai trazer luz para a escuridão, é você que vai ser colocado em lugares que está só trevas, mas a sua luz vai brilhar lá. Quarto e último ponto: a mesa de Jesus curava. Queridos, a mesa de Jesus é um lugar de cura, e uma cura para tudo, uma cura física, uma cura emocional, uma cura de feridas na alma. A mesa de Jesus, ela cura a depressão, ela cura o pânico, ela cura a solidão. Tá alguém ruim? Traz para a intimidade com Jesus, traz para a mesa com Jesus. A mesa de Jesus, ela traz cura. Agora, queridos, por que muitas vezes com a gente não é assim? O irmão Paul Yun-Shu, ele escreveu o livro O Homem do Céu. Ele fala que a igreja brasileira é a única que, quando uma pessoa chega ferida, ao invés de ser curada lá, a igreja termina de matar. Queridos, e quantas vezes é assim? Chega uma pessoa ferida na igreja, uma pessoa que foi machucada, uma pessoa que não foi tratada da forma que deveria ter sido tratada, uma pessoa que não foi pastoreada, que estava como ovelha sem pastor. Quando Jesus viu essa cena, ele teve misericórdia, e ele falou assim: eu vou abraçar, eu vou amar, e eu vou doutrinar essas pessoas, porque elas estão como ovelhas sem pastor. E a igreja, ela termina de matar. Queridos, a mesa de Jesus, ela cura. A mesa de Jesus não era assim. Ela cura. Ela cura.
E ela cura através das nossas vidas. Ela cura através das nossas vidas. Jesus vai usar a minha vida e a sua vida e a disposição que existe em você para trazer cura para os outros. Agora, se Ele perguntasse hoje qual as marcas de amor que você tem para mostrar pelas pessoas, o que você teria para mostrar? Quais as marcas que você tem de cura e de amor? É isso que Paulo está falando, queridos. No final da carta aos Gálatas, ele fala assim: olha, agora eu trago em mim as marcas de Cristo. Paulo fez o que podia e o que não podia para alcançar outras vidas, para mudar outras vidas, para mudar outras histórias. Paulo fez o que podia e o que não podia para que o amor de Deus fosse manifesto. Ele fez de tudo para alcançar a vida de pessoas. Querido, Jesus quer fazer isso através de nós. Você não vai levar nada daqui, querido. Mas as marcas de amor você vai levar. Quando Jesus foi resgatar uma das suas ovelhas, que havia se perdido. Quando Jesus foi resgatar uma das suas ovelhas, que havia desistido, porque achou que o sonho tinha acabado, que achou que o Messias estava morto. Jesus aparece, e ele vira para Tomé e fala assim: Tomé, vem cá. Vem cá, Tomé. Coloca suas mãos nas minhas marcas. Coloca suas mãos nos meus furos. Toquem aqui em mim, Tomé. Vem ver as marcas do meu amor por você. Queridos, eu não sei se o seu corpo glorificado vai ter tatuagem, se vai ter cabelo, se eu não sei o que vai ter. Mas eu posso te garantir que as marcas do amor, daquilo que você faz pelas pessoas, isso vai ter. Feche seus olhos, fique de pé, por favor. Santo, santo, santo és tu, Jesus. Tu és um Deus bondoso e misericordioso. Sabe, queridos, talvez você veio aqui hoje. Talvez você entrou por essa porta e talvez você falou no seu coração assim: Deus, hoje é a última chance. É a última chance, Senhor. Talvez você entrou aqui tão ferido, tão machucado. Talvez você entrou aqui hoje falando assim: Deus, se não for hoje, eu vou tirar a minha vida. Talvez há muito tempo, querido, que você tem caminhado e você tem se esforçado para estar nessa mesa com Jesus. Eu quero te falar algo: você não precisa se esforçar. O lugar na mesa com Jesus, ele não é conquistado. Jesus, ele separou um lugar para você, e nessa mesa tem cura, nessa mesa tem conserto, nessa mesa tem renovo, nessa mesa, na mesa de Jesus Cristo, tem misericórdia, tem graça, tem renovo. Sabe, queridos, eu não sei como que você andou até agora, mas eu sei que Deus, ele quer trazer cura.
Ele quer trazer renovo, Ele quer trazer restauração para a sua vida.